Oi. A gente pode ir brincar. A gente pode entrar? Pode ir aqui na formação. Beleza? Então, é isso. Semana que vem a gente continua. Tá bom. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado. Mas afinal, o que é narizes de plantão? Narizes de plantão? Pra mim, Ele é um projeto. Um bando de aluno maluco, comandado por outro professor maluco. Essa ideia maluca, que é o Narizes de Plantão, surgiu como um projeto de extensão lá em 2010. E aí, desde então, a gente já visitou mais de 60 mil pessoas nos hospitais. A gente já teve mais de 200 alunos que fizeram parte do grupo. E é um grupo que, à primeira vista, você olha e pode pensar, é um grupo que atua de modo assistencial e de modo cultural, porque leva a figura do palhaço para o hospital, como muitos grupos fazem. E é verdade, mas a gente também é um grupo com um foco educacional. Isso porque a gente quer resolver um problema da educação na área da saúde.
E qual que é esse problema? A tal da humanização do atendimento. Muita gente fala sobre humanização, muita gente fala ou já ouviu: pô, eu fui ao médico e ele nem olhou na minha cara. Pô, fui ao nutricionista e ela nem percebeu as necessidades que eu tinha. Ou seja, a gente não se conectou. E hoje em dia a educação vai muito nesse caminho técnico, mas esquece essa outra parte humana. Então o que o Narizes faz é justamente trazer a arte do palhaço para dentro do ensino superior, para ampliar o olhar do aluno, para ampliar a cabeça do aluno, para ele poder decidir qual que é o profissional de saúde que ele quer ser no futuro e qual que ele não quer ser. Eu sei a médica que eu não quero ser. É aquele médico que vai tá ali preenchendo formulário, sabe? O paciente vem ali, ele nem escuta direito qual é a sua queixa, nem presta atenção no paciente. Ah, tá, receita e vai embora. Isso eu não quero fazer, sabe? Eu quero poder fazer mais pelo paciente, poder olhar no olho do paciente, sabe? E ter um pouco mais de atenção para as pessoas, porque é um ser humano e não uma doença. Eu não faço a faculdade para tratar doenças só, eu quero tratar o ser humano. O que eu percebo dos profissionais que já estão lá há muito tempo, que já estão calejados, é que para eles o paciente não é único. Então, tem um paciente, é o próximo, aí não olha no olho, não dá atenção, não escuta de verdade, não se coloca no lugar do paciente. Eu vejo que isso eu consigo fazer de maneira diferente. Isso eu devo aos narizes, durante as oficinas que a gente aprende. Então, esses exercícios que o Mauro fazia durante todas as oficinas, de autopercepção, de percepção do outro. Imagina, um enfermeiro não conseguir perceber o outro. Alguns alunos que ficam sabendo sobre o Narizes acham que vão entrar e já vão sair fazendo visita no hospital amanhã, mas não é assim que funciona. Tem um processo educativo, tem um processo de transformação artística que é super importante. Afinal de contas, a gente vai fazer um trabalho no hospital. Então, o que acontece é que esse aluno começa a fazer esse processo artístico em paralelo com as aulas que ele tem, o currículo formal que ele tem na faculdade. Que a princípio vão parecer coisas que são separadas, mas chega uma hora que elas se juntam e é nessa junção que a gente acredita. A ponta do começo do negocinho que começou tudinho mesmo foi o Mauro. A gente começou como uma experimentação, sem muita pretensão. Eu já era palhaço, aí eu encontrei alguns alunos inquietos do curso de medicina. Aí a gente organizou 2 dias de oficina. E aí a gente gostou, foi divertido. Aí a gente fez mais um dia, aí depois a gente fez mais um, aí depois a gente fez mais um. E a gente não parou mais. Por um bom tempo era só treinamento, não tinha onde aplicar. Só existia a promessa de aplicar. Então aí a gente começou, além do treinamento com o Mauro, com outros profissionais da área também, músicos, artistas de todos os âmbitos. E deu super certo, a gente falou, não, é isso mesmo, vamos lá. E aí começou a crescer, né? Então, vamos fazer uma outra turma? Vamos. Começou a fazer a seleção para outras pessoas, né? Quando eu vi, foi aquela coisa, vai ter tipo um negócio dos Doutores da Alegria, na São Camilo. Eu achei um negócio assim, palhaço, com faculdade, hospital, acho que deve ser interessante, mas eu não tinha muita noção do que era o projeto, né? Enquanto eu estava no laboratório de, acho que era histologia, a gente ficava lá assistindo as lâminas, era um porre, e aí sempre passava uma menina que se arrumava no banheiro ali. Aí um dia eu parei lá no corredor e falei assim, onde você está indo? Por que você está desse jeito? O que está acontecendo? Né? Aí ela falou, então é porque a gente tem um grupo de palhaços e a gente faz 3, não sei o quê. Eu falei, como funciona? Aí ela começou a me explicar, tá, vou tentar me informar. Primeiramente eu não me interessei muito porque eu pensei, não é pra mim, não é pra mim. E depois a minha amiga ela entrou no projeto e eu acabei me interessando porque ela se sentiu bem, sabe? E aí me inscrevi e tal, aquela expectativa daquele processo seletivo
terrível que é 1 milhão de pessoas. Tudo bem? Você é a Giovana? Se você quiser sentar na cadeira, pode sentar, mas traz pra cá, ou então quiser sentar no colchonete, ou como você quiser. Todo ano aparecem mais pessoas interessadas em entrar no grupo do que cabe. Então a gente precisa selecionar, o que é super difícil, porque não tem um currículo básico que a pessoa precisa ter, não precisa ser engraçado, não é nada disso. Então a gente busca as pessoas que estão dispostas a experimentar alguma coisa nova e que entendem que o que a gente faz também é educação. Ah, mas passa, né? Porque é fácil, né? Não tem muita coisa assim de palhaço. Não é fácil. Tem uma entrevista que é séria. Nossa, mas séria assim? É séria. São 6 pessoas te olhando assim. Vocês gostam, mas eu gosto de tatuagem, né? E eu tenho um Mickey gigante nas costas. Ah, mentira! Eu estava muito ansiosa, então eu falei mais do que eles. Eles não tiveram tempo de fazer perguntas porque eu só falei e cantei e toquei e deixei o violão cair. Aí eu saí triste daquela entrevista. Eu falei, putz, falei um monte de besteira, não falei nada com nada, mas eu acho que eles gostaram do meu óculos. Eu fiz a entrevista, foi mais uma galera também, amigos meus. E aí depois, na hora de sair o resultado, a hora que eu fui toda feliz ver, eu não tinha passado. Aí eu fiquei 1 ano esperando, aí no outro ano abriu de novo, aí eu me inscrevi. E aí eu consegui. Eu acho que todas as pessoas que passam no processo seletivo pularam de alegria. Eu acho que é um momento assim de você passou. Alô? Alô, é Marina? Sou eu? Oi, Marina, é o Mauro do Nariz de Plantão, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo bem. A gente tá ligando pra todo mundo pra dar um retorno sobre o processo seletivo, por isso que eu tô te ligando. Então gostaria de te dar as boas-vindas, Marina. Para... Quando eu me inscrevi, era a Tainá, quero ser o Pat Adams. Tipo, um projetinho de palhaço, que legal. Aí a Tainá, quando viu que passou, foi tipo, agora ferrou, agora eu vou ter que ser palhaço. Quem entra no Narizes passa por um processo de treinamento que é fundamental para entender a linguagem do palhaço, qual é o sentido de levar um palhaço para o hospital e principalmente que princípios do palhaço podem ser incorporados na vida pessoal e na vida profissional. O que o Thiago fez em julho? Eita, não lembro. Thiago saiu com a mãe dele, entrou em lojas e lojas e lojas. Né? Naquela lá que tem 2 pessoas, né? Você consegue sentir a outra pessoa, você consegue olhar nos olhos dela. Inconscientemente você tá conectada com ela. Eu acho que isso também leva para os pacientes, né? É o que ele repete. Você tá presente ali, tipo, por exemplo, a gente tá conversando. Eu tá presente nessa conversa, não conversando com você e pensando, nossa, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, não sei o que lá. No exercício de me expor, foi um pouco até algo que eu tive que forçar muito para fazer, porque eu sou um pouco assim, eu me preocupo muito do que as pessoas pensam sobre mim. Então assim, se eu vou fazer algo que eu sei que isso vai chamar atenção e vai trazer a atenção das pessoas para mim, isso me dá um pouco de retração, né? A gente sempre joga em dupla, né? Ou em trio, em quarteto, mas a gente nunca vai sozinho no hospital. Então o outro é super importante. Só para chegar no hospital, partir. Encontro no 720. Junto, é um espelho eterno, um espelho de 4, 5 horas.
um aluno que consegue ter um projeto, que trabalha, tem um foco de visitas em hospitais, mas para chegar nessa visita existe uma fase de treinamento, de trabalho de criatividade, comunicação, escuta, um olhar aguçado para pequenos detalhes. Então, tudo que o aluno vivencia no decorrer do projeto irá fazer com que ele se torne um profissional diferenciado, a capacidade de comunicação. Então, do ponto de vista acadêmico, é um projeto que merece todo o investimento. Ser palhaço não é tão fácil, você precisa de técnica, você precisa de interação, você precisa de vivência. E isso sem oficina não rola. Essa linguagem do palhaço, ela não é única, não tem um jeito só de fazer. Tem vários jeitos. Tem o palhaço que é mais da rua, tem o palhaço que é mais do hospital, tem o palhaço que é mais do teatro, do circo. E cada um tem especialidades e habilidades diferentes. Então, como eu não tenho todas essas habilidades, só tenho algumas delas, a gente chama outros profissionais para vir coordenar oficinas para a gente. E, por sorte, eu convido e eles vêm. Não é grana, não é nada disso, enfim. Eu venho porque eu acho que, puta, ali tem um lugar, sabe, a minha célula de guerrilha afetiva. Eu venho por causa disso. Vê que a pessoa está chegando com cara de, você tem que me dizer alguma coisa? Ela está aflita que está indo embora. O que faltou dizer? Última chance. Te amo. Mais alto. Quando a gente voltava para casa e abria a mente, você entrava numas loucuras assim com a cabeça, você pirava, entendeu? É muito bom. Última aula aqui, a gente falou na roda, o pessoal falou, eu chego em casa fritando. Eu chego em casa fritando igual. Porque sempre que você está, vamos chamar de ensinar quem está passando o conhecimento, você tem o que propõe, mas o aprendizado ele é junto. A gente faz parte de um todo, entende? A gente não está sozinho. Quando a gente trabalha no hospital, quando a gente trabalha com alguém, a gente faz parte de um todo. Então assim, o tempo do outro é também o meu tempo. Ele vai sair, eu vou entrar. Eu percebi que eu comecei a ficar mais comunicativo, mais, não extrovertido, mas mais comunicativo. Eu aprendi a olhar mais as coisas ao meu redor, a perceber os mínimos detalhes, sabe, assim. E o palhaço, ele traz uma coisa muito positiva pra gente, tipo assim, acredita em você e vai. Isso foi uma coisa que me ensinou a lidar com as frustrações. Então, hoje quando eu tenho uma frustração ou um problema na minha vida, eu falo assim, não, eu vou. Nem que eu dê a cara na parede, mas eu vou fazer e vai dar certo do jeito que tiver que dar. Descobrir, assim, o seu palhaço foi praticamente uma autodescoberta, assim. É meio que, tipo, você entrar em contato com você mesmo e se enxergar e se aceitar como tal. Mas aí, conforme foram passando as oficinas, a gente via que não tinha problema errar ali, porque todo mundo errava. A partir de agora, teremos eliminação. Eu sou a primeira eliminada. Errou, está fora. Comando bivalente. Comando alto, comando baixo, comando alto, baixo. Aí já quis matar o Mauro numa das oficinas. Ele pediu para eu explicar a física e tal, e aí ele queria que eu explicasse um peso na física. E aí começou a falar do meu peso, e eu super encanada com o meu peso, mas eu estava com a Malulha ali, né? Então foi
foi menos problemático, mas eu queria matar ele quando ele começou a perguntar sobre isso e eu tive que me expor ali. Depois disso, eu acabei gostando mais ainda dele, por me fazer aceitar isso como, tudo bem, as pessoas riram só e não teve problema nenhum falar sobre um problema meu. A sociedade como um todo, ela treina a gente muito ao acerto, ao sucesso, a não falhar. E o palhaço está no extremo oposto disso, assim. A hora que você entende que você é falível e que por exemplo, eu falei falível, bati a mão no microfone. E tudo bem, ó. E assume isso, dá uma liberdade, é como se destampasse a garrafa de Coca-Cola devagarinho. Essa pressão, ela se esvai e a conexão com o outro, ela se torna muito mais eficaz, muito mais verdadeira. Porque o outro fala, olha, ele erra, e ele tá me contando que ele erra. Acho que foi a maior parte da minha transformação. Da transformação que eu tive, acho que por dentro e por fora, na verdade. Eu nunca vou esquecer o que você falou da outra oficina, de pegar o nosso maior defeito e transformar em uma qualidade, sei lá. Aquilo pra mim foi muito bom. Porque eu aprendi que todo mundo tem defeitos, né? E que a gente tem que valorizar até os nossos defeitos. O acordo que a gente fez dentro da oficina de ninguém se julga. Aqui todo mundo é igual, todo mundo tem falha, tem erro e a gente vai explorar isso. Um pão de queijo, milho, godom e o bacon fica aqui. Venho me mostrar que o sonho não tem fim. Não importa onde eu tosse, eu vou tomar, vou engordar. Nunca foi tão forte assim, eu ouvi o forno apitar. Eu fui descobrindo que divertido, leve, não é um contrário de sério. Que divertido é o contrário de chato. Mas que dá pra ser divertido e dá pra ser sério ao mesmo tempo. Onde você mora? Em Piranga. Ah, no Piranga. Ok. Como é seu nome? Maíra? Muito bem, Maíra. Que bom. Você gosta de morar aqui no Ipiranga? Sim. Por quê? Porque é muito legal. É mesmo? E o que tem no Ipiranga de tão legal? Ensinar ser palhaço, eu penso que são faíscas, são cutucos, são provocações que a pessoa vai descobrir o que é palhaço para ela. Um palhaço para mim, para Tamara, é Tamara ampliada. Tamara numa lupa, onde minhas expressões, meus sentimentos, meu rosto, meu corpo está mais solto, mais livre. Palhaço é só alegria, sorriso, amor, né? Então, não, na verdade. Porque quanto mais você estuda e vê o palhaço, você vê que ele mostra a verdade, né? Tudo que ele tá ali, ele sente, ele tá de verdade sentindo aquilo. Acho que o palhaço é o seu eu verdadeiro, acho que é o seu eu mais sincero. O problema é que às vezes a gente não sabe quem a gente é, ou a gente tem medo. E aí a gente é uma qualquer outra coisa, é um personagem, é o que a sociedade aceita. E aí quando você tem que se autoconhecer, é complicado, nem sempre é tão legal assim. Eu acho que o palhaço deixa as minhas emoções muito mais afloradas. É muito mesmo. Eu fico muito mais emotiva, eu fico muito mais, às vezes, sei lá, feliz, muito brava às vezes, principalmente chorando. A gente fala bastante que o palhaço tem a menor máscara. Eu sempre vi ele como
o que desmascara. É só praticamente um adereço para você falar assim, agora você pode entrar em contato com você mesmo e se aceitar do jeito que é. O processo de achar o seu palhaço, né, de se achar, você tem uma qualidade terapêutica. Então, isso vai ali para a área da saúde, né? Então, que tem um lugar que eles se juntam, tipo, área da saúde, esse palhaço e tal. Tem. Eu fiz muitos anos de terapia e não consegui aprender sobre mim mesma tanto quanto eu aprendi no Narizes. Mas por que vocês estudam para ser palhaço? Por que vocês fazem isso? A minha mãe pergunta, por que você vai tanto em oficina, sabe? E eu falo, nossa, não tem como explicar o quão difícil é essa viagem para dentro de você e, ao mesmo tempo, essa viagem que você precisa ter para fora para poder encontrar as pessoas de uma forma única, para ter encontros de todas as formas, sabe? Eu acho que é uma questão de descobertas pessoais e descobertas em experiências, em encontros, e é uma mistura, é um ser que nasce desse mosaico inteiro que a gente tem na vida, assim. Nós já temos experiências, resultados preliminares suficientes em afirmar que esse tipo de projeto, esse tipo de oportunidade, ele é essencial para a formação plena do aluno. Se eu fosse colocar uma política educacional, eu ia falar, ajuda o cara a se descobrir. Antes de aprender raiz quadrada, ajuda o cara a se descobrir, seja parceiro do cara no seu caminho. Porque, olha, para ele se descobrir, ele vai ter que passar pela raiz quadrada. O momento lá vai aparecer, mas o caminho não está lá, o caminho está aqui. Então, acho que a política educacional é caminho de autoconhecimento e realização pessoal. Ensinar, para mim, é mostrar caminhos, apontar caminhos por onde se pode passar com segurança para depois você desbravar os seus próprios caminhos. Eu acho que o palhaço ele pode ser um educador e um deseducador, porque eu acho que um deseducador é um educador. Então eu acho que é um papel do palhaço esse de ser anárquico, de mostrar assim, algumas coisinhas que estão lá e poderiam não ser, ou estão lá e ninguém fala que elas estão lá. É uma deseducação que eu acho que é sadia. Cara, eu vou te falar que eu nem acredito muito em ensinar, eu acredito muito em aprender. Ensinar é um modo de falar para agregar valor naquilo que você está fazendo, mas na prática é uma troca, né? No momento que se fala tanto em metodologias, diferentes tipos de metodologias de aprendizado, Narizes ele veio para nos ensinar, nos dar a oportunidade de aprender algo de inusitado, de maravilhoso, que é ser feliz e ser humano. Sabe quando você espera alguma coisa? Então todo mundo espera que quarta-feira eles vão vir. Então os funcionários perguntam, a gente se organiza, planeja, fala, os Narizes vêm hoje. A gente pensa durante a nossa rotina, durante o dia a dia, que paciente eu posso pedir para eles irem lá. Para a gente que está normalmente internado, a gente já está constrangido por estar dentro de um hospital, né? Aquela baque, aquele desânimo, aquela preocupação. De repente entra um pessoal desse com toda essa alegria, com toda essa vontade, faz com que a gente até fuja, né, desse nosso desânimo, criando novas esperanças. Você esquece até que você está num hospital. Ali, ó, vamos ali, ó. Hoje é a minha segunda visita e eu estou muito ansiosa e muita expectativa de que vai dar tudo certo.
que eu vou encontrar muitos olhares, vamos fazer muitos jogos e vamos nos divertir muito. Tem uma adrenalinazinha por trás, tem umas faísquinhas assim que vão te levando e acho que se não tivesse, talvez eu não fizesse isso. Ai, que delícia. Eu já acordo pensando, nossa, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai encontrar alguma coisa teoricamente ruim ou boa? Ou já aconteceu de a gente esperar uma coisa muito ruim, mas acontecer uma coisa linda, boa, maravilhosa, que mudou completamente o meu dia. Então, eu vou sempre na expectativa de melhorar, sabe? De ter uma surpresa boa e de terminar o dia dando aquela respirada, falando, nossa, cumpri minha missão. Hoje, vou aqui de esse blazer rosa. Melinda vai estar de azul hoje. Eu acho que eu já sei, na verdade, qual que eu vou, mas aí agora a dúvida é, por ter 2 figurinos, qual figurino escolher? Ó, aqui ficam as minhas roupas mesmo. Então tem várias roupas, aí eu sempre deixo uma bolsa meio pronta. A roupa, ela fala muito sobre quem é o palhaço, o jeito dele. Sapato, maquiagem. O mais importante, meu nariz tá aqui, ó. Meu ritual é separar meu figurino. Agora eu tenho 2, então eu trouxe os 2. Não tenho certeza ainda qual dos 2 eu vou usar. O que eu achava quando a gente ia fazer visita em hospital, inicialmente, que era muito uma coisa ligada só pra pessoa que estava lá. E eu acho que tem muito da gente. Faz tão bem pra mim e me transforma tanto que eu esqueço dessa parte, às vezes, de ajudar as pessoas. E eu vou por mim, assim, marco várias visitas por gostar extremamente de estar lá e gostar desde o começo da preparação. Gente, eu tô no metrô, assim que chegar na baldeação eu aviso, tá bom? Aí a gente se encontra lá. Tá bom, já tô saindo agora, aí eu encontro vocês lá no metrô. Tô chegando aqui no Hospital São Camilo. Nós vamos começar a visita em São Luís. Aí a gente começa a nossa preparação e aí entra num ambiente só nosso, no qual a gente precisa, de fato, começar a se concentrar na visita desde aquele momento. Você resgata em você coisas que estavam esquecidas, coisas que você não dava muita importância, que ficaram na sua infância, que ficaram no seu passado. Você acha a sua bolha, que é tudo que tem de bom dentro de você. Eu acho que esse trabalho de palhaço é um trabalho intracorpóreo, entender o que acontece com você, o que você acha das coisas, quais são os seus medos, suas frustrações, suas ambições. E um trabalho extracorpóreo de encontrar o outro e dar para ele tudo aquilo que você descobriu, entender dele tudo aquilo que ele tem e aí no meio brincar. Cada um tem a sua maneira de colocar o nariz, é um momento muito especial, a gente tem muito respeito, a gente aprende desde a primeira oficina a ter muito respeito a esse momento de colocar o nariz.
palhaço me colocou em contato com coisas muito minhas que, se não fosse o palhaço, talvez eu não tivesse tocado. O palhaço já estava antes, mas agora com o nariz, de fato, ele está lá. E a gente se cumprimenta de novo, porque agora já não são as mesmas pessoas. E a partir do momento que a gente abre a porta, é aquilo. Eu tô de nariz, eu saí, coloquei o pé para fora, eu já tô em cena de alguma forma. O que a gente faz no hospital é tentar divertir. Isso é do palhaço. Então, a gente vai se divertir revelando as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, mas sempre com muita estratégia para que aquilo possa ser divertido para o público. Me ensina, vai. Encaixa o quadril. Isso, vamos lá. Tá, encaixei. Encaixou o quadril. Tá. Sentiu encaixado? Faz assim, vê se... Isso. Agora, pensa na máquina de lavar. Fica mexendo, mexer. Isso, olha lá. Bailando. Você não foi no hospital para ver um palhaço. Entende? A última coisa, talvez, que você tenha querido ver ali no hospital seja um palhaço. Eu quero a cura, eu quero o médico, eu quero sair daqui, inclusive. Então ali no hospital tem uma coisa que a improvisação ela é muito importante para juntar a realidade, a situação real, com o que eu posso trazer de fantasia, de jogo, de proposta. Eu estava aqui do lado rindo, eu não estava rindo do fato em si, eu estava rindo dela, da alegria dela. A alegria dela me contagiou, então o riso dela me contagiou. Então quanto mais ela ria, mais eu ria. A alegria, a pureza, tudo aquilo que permeia esse universo do palhaço, ele é impossível, né, você não ser contagiado positivamente por isso. E é muito bacana porque a gente percebe que eles vão estabelecendo um relacionamento com todas as pessoas com as quais eles interagem. Às vezes a gente fica pensando que a gente tem que chegar e fazer coisas grandiosas. E pro palhaço, às vezes, um mínimo detalhezinho já é grande. É acionista que chama. Acionista? Não é? Não. Eu acho que é. Não é. É sim. Acionista de empresa, pessoas compram ações Não, das empresas. tem um nome pra isso, não é operador de elevador. Moço, como que chama a pessoa que aperta botão de elevador, que fica sentada? Moço, assessorista, não é? Quase certo. Tá vendo? Pra mim, na minha cabeça, assim, o palhaço, ele entra num quarto pra ter um encontro. Oi, a gente pode entrar. Ai, que... olá. Nossa. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Ai, que sorriso você tem. A gente chegou e ela já tava sorrindo, já. A gente falou, nossa, que sorriso lindo você tem. Olha o sorriso do Wellington também, eu tenho um sorrisão. Aí ela, a vida é bela, a gente tem que agradecer porque a gente tá vivo. A gente tá vivo, né? Isso que importa. Tá vendo aí, Carmela? Vivo, meu filho tá com sorrisão. Deixa eu ver. Sorriso dele. Às vezes a gente esquece isso, né? A gente pergunta, mas a vida é bela por quê? Porque a gente tá vivo. Às vezes acho que na vida a gente vai passando e vai vivendo e a gente esquece disso, né? Esquece que a vida é bela. A vida é bela, como a Carmela. A vida é linda, como
Joaquina. Nossa, eu achei muito bom quando eu olhei pra Carmela e a gente se completou. Nossa, eu achei isso maravilhoso. Achei que a gente tava muito em conexão. Porque você foi na frase e não tinha um ponto final na sua frase. Tinha sempre uma reticência. E aí a gente sempre uma completava da outra. Às vezes as rimas eram péssimas, mas existia a gente junto ali. Isso foi muito legal. A vida é liberdade, como uma ameixa de qualidade. Muito bem! Gosto muito de treinar as coisas que a gente treina, a música, a mágica, o repertório, o jogo, a história, como plano B. E o plano A é não usar nada disso, porque o plano A vai ser o plano A que vai acontecer na hora, né? O palhaço, ele está improvisando, o palhaço está em jogo. E jogo, pra mim, é vida. O primeiro jogo, no começo, eu achei que ia ser muito difícil, assim, porque era muita gente, sabe? Quando tem muita gente, é muito muvucado. Calminho, vem cá. Mas depois fluiu, que é uma beleza. Quando você fala as verdades para as pessoas, aquilo que elas precisam ouvir, quando você joga real, coisas que ninguém falaria no dia a dia, que elas são sensuais, que elas são de outra espécie, esse tipo de coisa que pessoas comuns não falariam, e a gente fala, elas se identificam. Aí é tão gostoso, sabe? Subespécie é... Marcílio. É da subespécie Marcílio, é tranquilo, só morde um pouquinho. Meu parceiro, ele é muito diferente de mim. Eu sou meu parceiro é mais retraído, mas foi tão gostoso poder ver ele se requebrando, ele saindo da zona de conforto dele e se jogando e aprendendo coisas novas. Mostra toda a sua sensualidade, toda a sua malemolência, toda a sua destreza com o corpo, todas as suas articulações que não são grudadas, são completamente moles. A sua velocidade, gostei, dá mais adjetivo pra ele. Seu requebro, isso. Eu gosto muito de uma visão do palhaço, da interação do palhaço com o público, que coloca essa interação como os primeiros atos de cortejar alguém, ou seja, é um ato de conquista. Espécie, hein? Cuidado! Então é alguém que não está super seguro do que é cortejar e ao mesmo tempo quer cortejar, então está muito atento ao que o público está reagindo. Então, para isso, a improvisação é um instrumento fabuloso, porque não é alguma coisa fechada o que eu tenho para te apresentar. Já conquistou! O legal do palhaço é que você se deixa ser afetado. E ele se deixando afetar, ele acaba afetando as outras pessoas. Isso, pra mim, é uma das melhores coisas que você tem de conexão com o outro. À noite eu faço uma prece, porque eu sei que Deus existe. Somente meu Jesus Cristo alegra-me, quarto triste. Na vida, como na medicina, eu acho que isso é primordial, porque eu acho que a pessoa que ela tá ali precisando de uma ajuda, no mínimo ela precisa sentir uma conexão com o profissional. Para o médico, para a enfermeira, para o profissional de saúde, uma vivência de palhaço, sobretudo uma vivência de palhaço no contexto hospitalar, ela mostra muito essa possibilidade da gente estar juntos, associados para um objetivo que é a sua cura, que é uma vida plena de sentido, plena de vontade de viver. E aí quebra um pouquinho com essa relação de cara da saúde, paciente, mas uma pessoa que cuida, uma pessoa que está lá para ser cuidada. E aí tem toda uma troca. Então, às vezes eu pego os prontuários e falo, nossa, gente, tem 2 linhas escritas, sabe? Então a pessoa não atendeu de verdade. Eu acho que quando a gente atende, a gente tem que se doar. É que nem um palhaço mesmo, a gente se coloca na frente de todo mundo e fala, pode vir, o que é? O que você tem para me dar? Ela quer movimento. Ela quer movimento? Fica pra aí. Não tem problema. Movimento, movimentando. Toca uma musiquinha aí.
Toca uma violãozinha aí. Toca aí! Desculpa, gente! Nossa, não entende, Gente. né? Nossa. Vai, toca esse negócio aí, só enfeite. Ah, desculpa, viu? Carrapaté, para dar o tempo inteiro. Gruda carrapato, gruda carrapato. Carrapaté, para dar o tempo inteiro. Gruda carrapato, gruda carrapato. Hoje os narizes mostram isso, tecnicamente falando, né? Tiram o sujeito de uma rotina extremamente empobrecida no sentido de estímulos e daquilo que é importante para o sujeito e traz esse momento de espontaneidade, de humanidade. Ô, Amélia, só pensando aí, a gente podia tomar um suco pra ver se dá uma entrosada. Um suco? Um suco, um refrigerante. Ou suco, ou refrigerante. Pra ver aí, né, bater um papo, quem sabe no futuro, sem compromisso, ter um monte de filho. Agora seria mais um suco e no futuro ter mais um monte de filho. Claro, mesmo que não vai ter filho agora, né? Não vai ter. Tem que namorar, casar bonitinho, depois... Pensei da gente tomar um suco, ver se entrosa, namora, casa bonitinho e tem um monte de filho. Aí sai nos hospitais brincando também dessa maneira. E a gente traz os molecados tudo no hospital. Não aqui, não aqui. Aqui não. Aqui não, aqui não. Em outras ocasiões. Fala, Amélia, o que você fala com você? Aceita! Aceita! Essa é a Amélia. É diferente tentar tirar a pessoa daquela situação do que transmutar aquela situação. Colocar um ambiente imaginário que faça aquilo ser mais tolerável. E isso nos faz pensar, né, o quanto é importante que a gente, enquanto hospital, enquanto instituição de saúde, que a gente possibilite que esses pequenos oásis, eles sejam criados para os nossos pacientes. Abre a porta e já estou esperando um médico, uma enfermeira, vem um café, vem um almoço, nunca esperando essa alegria que entrou, essas duas lindas criaturas. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho que recebê-las, né? Na verdade, ele que jogou com a gente, né? A gente fala de proposta, que às vezes a gente joga proposta de uma brincadeira e às vezes o paciente aceita ou não contra a nossa proposta. Fala um sim pra gente e a gente acaba fazendo um jogo com ele. E às vezes é o paciente que dá a proposta, sabe? E ele escancarou a proposta. Só esses minutos que nós passamos, valeu todas o que eu passei com esse roteiro que eu estou aqui, que eu tenho que ficar até as 9 horas da manhã. Então, para mim vai ser, eu acredito que eu já estou liberado. Aí aqui você põe dança com palhaço. Sambei. Dança com sambô. É muito sério o que eles fazem, eles não estão brincando, eles não estão fazendo algo por fazer ou sem nenhum tipo de reflexão. E isso se estende inclusive para depois das visitas. Nós sabemos que quando eles terminam as visitas dos pacientes do dia e dos familiares e dos funcionários, de toda a equipe de forma geral, após eles concluírem a descaracterização do seu personagem, eles vão sentar, eles vão conversar, eles vão discutir os achados. E isso tudo ainda se transforma em dados. Eu recebo mensalmente um relatório dos narizes com a quantidade de pacientes visitados, de familiares entrevistados, de funcionários. Foi ótimo o quarto, porque a gente chegou lá, aí a menina levantou, acordou com essa cara aqui, ó. Você tá com sono? Aí ela... Você quer brincar? Você quer cantar? Não. Você quer escutar uma música? Ai, meu Deus, e agora? Eu tô ficando nervosa. Aí ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, e comecei a dar aquele chilique.
conquistá-la. Então, assim, ela falava não, não, não pra tudo, até a gente perceber que o não dela era o nosso sim. Para trabalhar com gente, a gente tem que ter um primeiro contato. O que acontece para que esse primeiro contato dê vontade de ficar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, né? Então a arte da abordagem é isso. O que acontece nesse primeiro contato, nesse primeiro olhar? Por que eu tenho vontade de ficar com você? Por que eu tenho vontade de ficar comigo? Agora eu tô preparada sim. Agora será que ela vai conseguir agora? Eu vou pegar esse aqui, tá, agora, e vou despirulitar para a lua, você vai ver só. Ai, eu rasguei no figurino, eu acho que isso foi o ponto mais alto, assim, pra mim, que eu não tava esperando mesmo que isso fosse acontecer. É muito alongamento, Jesus. Olha isso. Tudo furado. Tudo sofrido. Calma, tá bonito. Ficou lindo. Tem essa imagem do circo, né? No circo todo mundo voa, o palhaço vai lá e cai, né? E é aplaudido assim mesmo. Então o palhaço, esse aplauso é um aplauso pra gente, assim, a gente cai, mas enquanto os outros ensinam a gente a voar e nunca vamos voar, o palhaço ensina a gente a cair e levantar de novo. Eu comecei a perceber que o palhaço, ele é um pouco de cada um que ele encontra. Ele vai pegando um pouco das pessoas e vai se transformando. Ele vai pegando os parceiros e aquilo vai transformando ele de alguma forma. Assim como ele transforma o ambiente, ele também se transforma com um pouquinho que ele pega de cada um. Tem quarto que a gente entra que a criança ou o paciente está mais acuado, né? Está mais tímido, está mais suspeitoso. Quem são essas pessoas? O que vai acontecer? Esse quarto já era... A gente entrou e a moça estava super aberta, né? Ah, vieram! Adorei. Vocês não querem entrar? Ai, quero. E aí são outras dinâmicas, né? Provavelmente a gente vai ter que seguir mais coisas que são apresentadas pra gente. Ela tinha várias ideias e várias propostas, e o nariz e a mãe. Agora você vem aqui. Cadê? Eita! Faz o transplante. É esse. O que é que você toca? Assim? Não se mexe. Não derrubes. É porque agora são 6 horas, hora de rezar uma Ave Maria. Ah, perfeito. E mudou a voz dela. Reza. Agora é sério. A reza é séria. Vocês não querem usar uma Ave Maria pela paz mundial? Eu gostaria, porque eu não sei rezar as coisas direito. Mas isso aqui é sério. Então ensina. Então vamos. Como a gente participa, palhaços, mas sem ferir o ritual, né? Que o mundo possa ser envolvido em paz e amor, que mantenhamos fiéis em saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esses 5 minutos que eles ficam num quarto vão trazer muitos mais minutos de alegria pra gente. Porque a gente vai estar rememorando essa alegria. Na minha formação eu fui clown. Eu tive a oportunidade de estar do outro lado. Então isso para mim fez muita diferença, né? Porque dentro da nossa formação, por mais importante, por mais que a gente consiga acolher todos os dados técnicos possíveis, todos os instrumentos que a gente vai usar com o sujeito, todas as avaliações, tudo que a gente vai fazer, não nos dá ainda assim a capacidade de improvisar, a capacidade de tocar no sujeito, a capacidade de interagir com o ambiente, né? De buscar o que é do outro, o que é seu, que eu vou trazer para o meu ambiente terapêutico. No começo eu achei bastante difícil de misturar o palhaço e o fisioterapeuta, porque eu tentava misturar. Porque eu ativamente tentava fazer isso. Aí eu fui largando mão porque eu vi que não estava funcionando e os professores falaram, não, seu olhar mudou, sua relação com o paciente
mudou. Em um dado momento, eu soube que ele estava no projeto dos narizes. Eu pensei, que interessante o Tomás nos narizes de plantão, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Depois de um tempo, eu encontrei no estágio e vi que mudança incrível. Ele estava mais criativo, uma capacidade de comunicação. E o que mais me chamou a atenção e que é emocionante é o quanto ele pegava um detalhe do atendimento que estava passando despercebido pelos demais, por mim como supervisora, e daquele detalhe ele fazia a diferença. São coisas pequenas, não é às vezes, não é fazer uma palhaçada. É o jeito de conversar, é o jeito de olhar, é o jeito de tratar o paciente. Uma vez eu estava em um hospital, em um estágio, e eu tinha uma paciente. E aí acontece que o meu estágio acabou e eu fui para outro setor e colegas meus chegaram nesse estágio. Então essa minha paciente, que ainda estava lá, foi para outro amigo meu acompanhar o caso dela. E aí, querendo economizar serviço, a minha colega me ligou e falou: Tainá, você estava com a dona Ellie. Você pode me falar um pouco sobre o caso dela? Porque eu cheguei aqui e eu preciso passar o caso dela na visita. Claro. A senhora Ellie gosta muito que cossem as costas dela. Então, toda vez que eu ia lá ficar perguntando como ela estava, eu ficava escravizada lá, coçando as costas dela, e ela nunca me deixava ir embora. E ela também gosta muito de sorvete de limão. Todos os dias eu tenho que pedir permissão lá para a enfermagem, tudo, para deixar liberar sorvete de limão, porque ela gosta muito de sorvete de limão. E aí, enquanto eu contava isso, a minha colega me interrompeu e falou: Tainá, para tudo, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que de doença essa pessoa tem, que remédio ela está tomando, qual o plano terapêutico para ela. Aí eu fiquei assim um minuto, um milésimo de segundo na minha cabeça, pensando tipo, olha só os narizes causando na minha vida profissional. Você já pensou se acontece com um chefe, um staff no hospital que me pergunta: me passa o caso da senhora Ellie. E eu falo que ela gosta de sorvete de limão, aí eu fiquei tipo, ai, que vexame. Mas ao mesmo tempo fiquei tipo, caraca, que legal. Era um menininho e ele era super difícil porque assim, ele ele interagia muito pouco e ele não ficava sentado sozinho, não conseguia se mexer direito e tudo mais. E ele também não falava nada, não conseguia expressar muitas coisas e a gente tinha que ir lá e fazer a terapia. E aí eu passei a noite fazendo vários desenhos, pintando, recortando e escolhendo bichinho, tal. Que aí eu queria fazer na terapia, eu queria colar todos esses bichinhos assim no espelho e fazer ele pegar, né, os bichinhos, que ele tinha dificuldade com isso. Ele, quando ele ia fazer algum movimento, ele tremia muito a mão, né? Então eu queria treinar um pouco disso com ele. E aí, a hora que eu sentei, eu ficava, vamos lá, vamos pegar aqui. E o menino, tipo, nem aí. Aí eu, não, vem, pega, vamos fazer. E ele nem aí. Eu passei, acho que uns 15 minutos tentando e nada. E aí foi quando me veio um pouco também do palhaço, porque ao contrário do que muitas pessoas acham que o palhaço é sempre feliz, não é, né? E no momento eu estava muito brava, porque eu tinha passado horas fazendo desenho que o menino não queria pegar. E aí eu comecei a ficar muito brava na brincadeira com ele, né? Falando, eu não acredito que eu fiquei horas passando isso daqui, tal. E aí comecei a pegar o desenho e tirar assim o durex e colar na mão dele, e colar no braço dele. Eu falei, olha isso daqui, ó, eu peguei esse, eu desenhei esse, tal. E aí, na hora que eu comecei a colar, ele começou a pegar o desenho e levar de volta pro espelho, que era exatamente o exercício que eu queria. E aí na hora eu fiquei assim, falei, não acredito. E aí eu comecei a entrar nessa com ele também. E aí eu comecei no mesmo jogo que eu tava, né, de fingir que tava brava, pegar e colar nele. E ele pegava, tirava o que ele tinha colado e colava de volta. E aí eu consegui fazer, enfim, terapia nisso. E foi surpreendente, assim. E eu tô atendendo na pediatria, na geriatria, não importa. Eu não preciso, eu sei que eu tô lá pra atender alguém, pra ser médica, mas eu não posso esquecer e não preciso esquecer que eu sou um ser humano, que tenho sentimentos e que eu vou atingir o outro não como uma máquina, um cara de jaleco branco. Eu vou atingir o outro como um ser humano, que se tem compaixão com o que ele está sentindo, que se sensibiliza com aquela situação. E eu acho que aí eu vejo o palhaço em mim. Essa coisa de conseguir mostrar para o paciente que apesar de eu estar tratando ele, eu também, assim, tô no mesmo mundo que ele, tô vivendo as mesmas coisas que ele, eu acho que é uma coisa que vem do projeto.
que é a coisa de conseguir fazer as pessoas se soltarem, se sentirem mais à vontade realmente. Porque você aprende a olhar de verdade para as pessoas, você aprende a ouvir de verdade as pessoas, você aprende a ser verdadeiro ao que você faz. Daí, depois você aprendeu, não é que você fala, ah tá, então hoje eu não vou olhar de verdade, não vou te ouvir. Acho que é uma coisa que uma vez que você aprendeu, bem ou mal, tá ali o tempo todo. Mas é amor mesmo, porque é uma vontade de fazer o bem, é uma vontade de buscar ser melhor, de buscar uma relação, interação com as pessoas de forma saudável, amorosa. Esse documentário é um recorte do jeito que a gente trabalha para tentar criar seres humanos melhores através da educação. E eu, sinceramente, espero que ele sirva de semente para estimular você a criar suas próprias iniciativas, fazendo assim uma educação mais significativa, mais transformadora e mais divertida. Qualquer um, teoricamente, qualquer um pode ser palhaço. Teoricamente, tem tantos palhaços no mundo quanto tem pessoas no mundo. Um dos papéis de quem educa, de quem é professor, é provocar. Tentar entender o que é que faz sentido para o outro. O que faz sentido para o outro.